Seguindo a sistemática do fórum de ontem também, então aqui no chat, aqui do ladinho, por favor, coloquem o nome, o bairro e o segmento artístico do qual faz parte, pedindo para que minimamente a gente faça uma apresentação, porque os chats também estão registrados. Falar um pouco da dinâmica, então primeiro agradecer a presença de todos vocês, lembrar que a reunião é gravada e depois é disponibilizada nos canais da Secretaria de Cultura, principalmente no canal do YouTube, porque aí outras pessoas que não puderam comparecer conseguem assistir depois e tirar suas dúvidas. Antes de explicar como é que vai ser a sistemática, ou se ela mesmo também quiser fazer, a Priscila, esse encontro, esses fóruns que a gente está realizando essa semana e na próxima semana, é um fórum realizado junto com o Conselho Municipal de Cultura. Então está aqui a Priscila Nicoliche, que é a presidente, e ela vai fazer uma fala de boas-vindas. Na sequência, a gente já segue com a apresentação da Lei Aldir Blanc, e depois a gente abre para as falas, para tirar dúvidas e discutir um pouco dos critérios de análise dos futuros projetos que a gente deve receber de vocês, tá bom? Então, lembrando que hoje é uma reunião do segmento teatro, circo e dança, e tem várias reuniões já agendadas para amanhã e para a semana que vem também, de segunda até quinta-feira, se eu não me engano. Importante chamar as pessoas para participarem dessas reuniões também, tá bom? E, mais uma vez, lembrar que precisa ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou meio colocando as pessoas dentro da sala, falando com vocês, tem hora que, se eu fosse mulher, talvez eu tivesse mais habilidades para fazer mais coisas simultaneamente. Então, tem hora aqui que dá um tilt na cabeça. E aí, lembrando que todas as reuniões do fórum, a sala fica aberta para a entrada até às 19h10 em ponto, tá bom? Eu vou controlando aqui pelo relógio do computador, 19h10 fecha a sala, pessoas que pedem para entrar depois, mas para a gente seguir uma ordem, para não ter uma pergunta que foi feita no começo, aí as pessoas podem participar também de outras reuniões que a gente vai realizando. Então, Priscila Nicoliche, por favor. Boa noite a todos, todas. Boa noite, Matheus. Mais um fórum. Bom, quero primeiro agradecer a todos, né, pelo tempo aí disponibilizado para a gente pensar esses critérios, né. A reunião de ontem foi bem produtiva, né, então a gente espera que essa aqui também caminhe nesse sentido. A reunião de hoje é importante porque ela coroa isso da participação popular, né, junto da Lei Aldir Blanc, na questão dos critérios de como vai ser gasto esse recurso. Então, hoje a gente vai falar um pouco de quais editais, de como esses editais podem ser feitos, quais critérios podem ser criados para quem né, para quem está dentro, quem está fora. Então, a gente entende que esse é um segmento mega importante, né, no Profac ele tem uma importância grande, sempre tem bastante projeto de teatro, de dança, então, somos as pessoas que produzimos pra caramba, então vai ser uma reunião muito boa, tô vendo umas carinhas mega legais aqui, que bom ver vocês aí, a gente tá tão hoje, né, e então que a gente tem uma reunião super bacana para hoje. Vamos falar da dinâmica, peraí, da coisa. O Matheus vai fazer uma explicação aqui da Lei Aldir Blanc, a gente, né, quem tiver dúvidas também já vai pensando com relação à lei. Aí a gente abre um espaço aqui para perguntas, para as colocações. Vocês vão colocando aqui inscrição para eu saber que vocês estão pedindo a palavra. Vou lendo 3 pessoas, né? Então, vou chamando 3 pessoas para a próxima ficar meio preparada para falar. E aí a gente vai organizando aqui. Se tiver dificuldade com o microfone, também pode escrever aqui no chat, que aí eu leio a pergunta ou a colocação. E aí, no segundo momento, a gente faz o debate sobre critérios, então, de né, quais editais e como esses editais podem ser feitos em Mogi. Vou dar um salve aqui para o Acme, nosso conselheiro também que está aqui, não sei se tem mais conselheiros, mas estou vendo o Acme aqui, se eu ver mais alguém eu falo depois. Então, vamos lá, Matheus. Obrigado mais uma vez, Pri, valeu, como o que os demais conselheiros, acho que o pessoal ainda chega daqui a pouquinho. A primeira parte do nosso encontro, a gente faz uma apresentação da lei, e aí já pedindo desculpas para quem está participando de todos os fóruns, porque a gente vai precisar repetir todas as vezes essas coisas, mas, como eu falei ontem, eu faço parte de um grupo que está trabalhando também na regulamentação da lei, e a gente já tem outras novidades para hoje. A gente falou muito ontem da regularidade fiscal, e esse foi um tema muito debatido na reunião
de hoje sobre de como isso deve ser tratado na regulamentação. Então, é interessante que a cada reunião também vai surgindo uma coisa nova. Bom, primeiro, falar da Lei Aldir Blanc, eu acho que ela é uma lei que ela traduz um pouco da importância da cultura, e no momento político em que a gente se encontra, ela se mostra ela mostra que o setor tem essa possibilidade de articulação muito forte, independente de governos e de linhas de pensamento de como os governos se comportam em relação ao setor cultural. Nós conseguimos uma aprovação histórica na Câmara, no Senado, e com apenas um veto de temporalidade da aplicação, da transferência do recurso, até pela dificuldade que isso se dá, né, de transferir recurso para todos os municípios brasileiros em apenas 15 dias. Então, a gente já esperava um veto do presidente em cima disso, porque é uma coisa quase que impraticável dentro do governo, apesar da época dos pontos de cultura terem chegado nas contas das prefeituras em, se eu não me engano, 48 horas, mas lembrando que é uma dificuldade do governo de fazer com que esse dinheiro seja descentralizado com agilidade. Mas, historicamente, é uma grande conquista. A Lei Aldir Blanc, o formato e o diálogo com que ela fez com todas as bases do governo, com todos os partidos políticos, e passar como passou. Então, isso mostra a importância que a cultura tem como setor que trabalha também para a movimentação de recursos, a transformação de pessoas, e principalmente como um lugar de discurso onde foi possível uma articulação e colocar mesmo governos opostos para conversar em prol do bem comum. Acho que essa é uma das grandes vitórias que a Lei Aldir Blanc conseguiu. Quando a gente fala Lei Aldir Blanc, muitas pessoas ainda ficam preso à PL 1075, coisa, porque agora ela deixou de ser um projeto de lei e passou a ser uma lei efetiva. Vou pedir para vocês, por favor, tomarem cuidado para não apertar aqui o botão do apresentar agora, porque senão vocês passam a apresentar a tela de vocês. Então, vou fazer aqui a minha apresentação, compartilhando com vocês a minha tela da lei. Só faz um joinha aí se vocês estão vendo a tela com a lei. Ok, obrigado. Então, agora passou a ser a Lei 14.017, de 29 de junho. Ela trata de um auxílio, ela dispõe, na verdade, de um recurso que é da cultura para a cultura, do Fundo Nacional de Cultura para o setor cultural brasileiro, e ela trata esse recurso como uma renda emergencial. Em determinados pontos, ela trata como básica, que é como se fosse esse auxílio emergencial que a gente tem hoje. Em alguns momentos, ela vai trabalhar como um recurso emergencial para a fruição da arte e cultura, para um movimento do setor cultural, e que é cansativo ouvir isso em todas as reuniões que a gente participa, mas é a grande verdade, né? A cultura, ela foi uma das áreas mais impactadas, uma das primeiras impactadas, e vai demorar para a área da cultura e do turismo voltar à sua normalidade. Então, por isso essa lei surge, para que esse impacto seja minimizado. No artigo 2º, ela vai tratar de 3 eixos prioritários de como a lei vai trabalhar. Primeiro, lembrando, né, são 3 bilhões de reais que serão disponibilizados para todos os municípios brasileiros, e para a gente aqui em Mogi das Cruzes são 2.738.000 que a gente vai ter para trabalhar essa lei. O artigo 2º da lei, ele vai falar de 3 eixos que ela vai trabalhar. Primeiro, renda emergencial, renda básica do trabalhador e trabalhadora da cultura. O segundo é o subsídio mensal a espaços culturais e artísticos, e a gente vai detalhar um pouco sobre isso. E o terceiro vai tratar de várias linhas que são possíveis, os editais, as chamadas públicas, os prêmios, aquisição de bens e serviços ativos. Dentro do discurso da regulamentação, que a gente tem ouvido com muita frequência, é que o governo do Estado de São Paulo, no nosso caso, ficará responsável pelo item 1 do artigo 2º, ou seja, o renda emergencial dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura.
Os municípios terão autonomia para fazer o item 2 e 3, subsídio a espaços e editais. Porém, tanto para estados e municípios, nós temos que investir, no mínimo, 20% do que a lei vai enviar de recursos para municípios no item segundo, né, no item 3, que é a realização de editais, chamadas públicas, enfim. Uma pergunta que sempre fazem: ok, se o Estado ficar responsável pela renda básica, né, que é como se fosse esse auxílio emergencial de hoje, esse recurso será diminuído do recurso municipal ou o Estado vai fazer com o seu recurso próprio? Sim, o município de Mogi das Cruzes vai receber 2.738.000. Se o Estado não fizesse renda básica, o pacote aí do item 1, 2 e 3 teria que estar dentro desse dinheiro. Se o Estado assumir renda básica, os 258 milhões que o governo do Estado de São Paulo vai investir, vai receber da lei emergencial, 20% ele é obrigado a investir no item 3, que é editais e chamadas públicas, e os outros 80% ele pode aplicar integralmente em renda básica, ou ele também tem a autonomia de escolher entre 1, 2 e 3. No exigido pela lei, 20% ele tem que aplicar no item 3. Mas a gente espera muito, dentro das discussões, inclusive dos secretários de Estado, que o item 1, que é renda básica, porque você tem um processo burocrático muito maior, você tem que ter uma instituição financeira que faça esse repasse, que dê minimamente a condição da pessoa sacar isso na lotérica, no banco. Então o município não teria isso, o município teria que licitar uma instituição financeira para depois fazer com que isso aconteça. Basicamente, a gente vai ouvir muito falar daqui para frente desses 3 eixos. Então, guardem que o eixo 1 é renda básica, é igual ao auxílio emergencial que a gente tem hoje, que é a Lei 13.982. E o item 2, subsídio a espaços culturais, e o 3, editais e chamadas públicas. O artigo 3º vai falar como é que dividiu esse bolo. Tem gente que fala, deveria ter sido dividido de forma paritária. Não vou entrar nesse discurso. O dinheiro que o Mogi tem é 2.738.000, é nisso que a gente tem que focar, nesse momento. Depois, na sequência, vai falar que os recursos serão transferidos para o município preferencialmente por meio de fundos. Quem não tem fundo vai receber do mesmo jeito, não sei como fará a gestão, mas no caso de Mogi, a gente tem o fundo, tem cadastro, tem minimamente aquilo que a lei pede. O artigo 5º, ele vai falar que a renda emergencial, prevista no inciso 1, né, no item 1 da lei, no eixo 1, vou dizer assim para a gente ficar mais fácil de achar, o trabalhador e trabalhadora da cultura vai ter acesso a R$600 por mês, pago mensalmente em 3 parcelas sucessivas de R$600. Lembrando que esse pagamento também é retroativo, ou seja, ele pode retroagir até dia 1º de junho. Se o recurso demorar muito para chegar e a renda emergencial do Estado demorar muito para chegar no trabalhador, eu acho que o que vai acabar acontecendo é que pague numa única parcela. Porém, já ouvi dizer também que o governo talvez não fará o repasse de uma única vez, que ele deve fazer em partes, e aí o Estado também vai ter que medir esse recurso e se ele não tiver essa bala na agulha para bancar todo mundo ao mesmo tempo como parcela única, conforme a lei prevê, e pensando que isso pode ser pago retroativamente a partir do dia 1º de junho, então o governo deve repassar para estados de forma picada, e acredito que para município também, então esse dinheiro chega parceladamente em 3 parcelas de R$600. Depois, é muito importante frisar, e aqui eu vou detalhar melhor, que é o artigo 6º, que é onde diz quem pode e quem não pode receber. O artigo 6º, eu vou fazer a leitura na íntegra, apesar de estar publicado aqui, farão jus à renda emergencial prevista no inciso 1, eixo 1, renda básica, do artigo 2º desta lei, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e cultural 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação desta lei, comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória. Prestem atenção, documental, comprovo com documento, ou autodeclaratória. A lei não diz que pode ser apenas a autodeclaração.
o gestor, o ente, poderá exigir qualquer tipo de documento que comprove essa atuação por 24 meses. Não ter emprego formal ativo, é uma discussão que eu coloco. O que é emprego formal? Carteira assinada ou um trabalho que você só não tem a carteira assinada, mas tem um salário fixo, por exemplo. Não serem titulares de benefício previdenciário, aposentadoria, ou assistencial, ou beneficiário do seguro-desemprego, ou programa de transferência de renda federal, exceto Bolsa Família. Então, por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou, Matheus, mas que tipo de benefício é esse assistencial? Vou dar um exemplo. Uma mulher que tem filhos e o marido foi preso, ela tem direito a um benefício, ela recebe um auxílio assistencial para que ela sobreviva e ajude os seus filhos. Não poderia, por exemplo, é um tipo de benefício assistencial que não daria, né? O seguro-desemprego também. Item 4, terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos ou o que for maior. Meio, aproximadamente R$ 522, até 3 salários mínimos, renda familiar total, até 3 salários mínimos, 3.135. Só um parênteses, estou falando ainda do item 1, que trata-se da renda básica. Estou falando de espaço, de edital, de grupo de teatro, de coletivo, não estou falando de nada disso, estou falando de renda básica. Item 5, não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Ou seja, declaração de imposto de renda de 2018 teve rendimento tributável acima de 28 mil, está fora. Estarem inscritos com a respectiva homologação na inscrição e em pelo menos um dos cadastros previstos no parágrafo 1º do artigo 7º. Ou seja, aqui está falando de cadastros públicos. E a gente vai trabalhar em Mogi em cima do nosso cadastro municipal. Porque, um exemplo, o SNIC, que foi feita uma plataforma por meio do Instituto TIM, ele simplesmente está sem gestão. A DINC, da qual eu faço parte, que é a Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, contactou o Instituto TIM para saber quem estava gerenciando. E simplesmente não há uma gestão daquele sistema que foi feito para o governo federal na época. Então, como é que a gente vai acessar se alguém está cadastrado lá? A gente vai exigir que esteja no cadastro municipal. Depois, o recebimento da renda emergencial, desculpa, deixa eu ver se o item 7, pulei um aqui. Não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, que é esse auxílio emergencial de agora, que foi prorrogado por mais 2 meses. Quem está recebendo esse benefício está fora da lei. Mais uma pergunta que a gente também está fazendo para a equipe da regulamentação. Vamos imaginar que foi prorrogado agora por mais 2 meses. Vamos imaginar que o dinheiro demore para chegar, a gente ainda vai publicar edital, o cara ainda será contemplado, o governo do estado ainda não tem um cadastro ativo funcionando, e aí quando esse dinheiro chegar em estados e municípios, esse cara já não esteja mais recebendo o dinheiro do governo federal. Ele pode, então, passar a receber? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, porque depende da regulamentação. Vamos imaginar que o recurso caia, como há uma previsão, para cair para R$ 400, e o trabalhador da cultura tem direito a 600. Então, que ele possa fazer a escolha. Né? Então, olha, estou abrindo mão do meu auxílio emergencial do governo e passo, então, a receber o auxílio emergencial da cultura. Isso é uma coisa que a gente tem feito também, é uma fala uníssona aí, nossa, principalmente da DINC. E aí o parágrafo 1º, o recebimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar. E depois o parágrafo 2º vai falar que mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. Tudo isso que eu disse trata-se do eixo 1, renda básica. O artigo 7º vai falar do subsídio mensal. Então, em nenhum momento ele diz que obrigatoriamente o governo precisa passar 3 parcelas sucessivas ou apenas 3 parcelas. Então, ele vai dizer que o pagamento é mensal, com valores que variam de 3 a 10 mil reais. Qual vai ser o critério de quem vai receber 3 e quem vai receber 10? Isso é uma coisa também que está aberta à discussão, é importante a gente ouvir todo mundo, principalmente no Fórum dos Espaços e Territórios Culturais, que será o último, se eu não me engano, no dia 16.
Depois, nessa sequência, no parágrafo 1º, ele volta, então, naquela coisa do cadastro, ou seja, precisa estar no nosso cadastro, e um parênteses, o cadastro de Mogi já foi adequado para atender à lei emergencial, e só estará apto quem atualizar o seu cadastro como pessoa física, espaço, grupo, coletivo, território cultural, aquele que estiver feito o seu cadastro a partir do dia 1º de julho. Então, tem cadastro feito, realizado, é importante que entre no sistema de cadastramento e faça a sua atualização. Lembrando, então, que qualquer edital, qualquer chamada que a gente abra, o cadastro de Mogi será exigido, tá bom? Por mais que esteja em outros cadastros, a pessoa precisará estar no cadastro de Mogi. Depois o parágrafo 2º vai reforçar essa coisa de autodeclaração e documental, né? Ou seja, eu digo que trabalho com arte e cultura, eu digo que o meu espaço trabalha com arte e cultura há 24 meses, há 10 meses. Isso é autodeclaração. O edital poderá sugerir, poderá solicitar a documentação comprobatória, que eu acho isso válido, mas também autorizada a autodeclaração. O que a gente está pedindo na equipe de regulamentação é que a autodeclaração isente o gestor e a equipe de seleção, todos que fizerem parte, se a opção for pela autodeclaração, que a responsabilidade civil e criminal seja do declarante, do proponente, né? Depois o parágrafo 3º vai chamar a atenção que não pode haver recebimento... Nossa, eu estou falando aqui e não estou mexendo aqui, né? Agora que eu estou vendo. Bom, artigo 7º, a gente fica ansioso, né, cara? É muito louco. Eu demoro para dormir, porque termino fora, eu fico loucão aqui. Preciso tomar umas 2 taças de vinho para conseguir dar uma refrescada na cabeça. O artigo 7º, então, isso aí que eu falei, o cadastro, aqui está falando, ó, o item 2, os cadastros municipais, e depois, a gente chegando aqui, falei do parágrafo 2º, os benefícios, e aí aqui, onde eu parei, o benefício aqui, ó, recebimento vedado, recebimento cumulativo, ou seja, a lei não deixa claro que a pessoa, se ela estiver recebendo renda básica, os R$600, se ela pode ser contemplada como espaço e como edital. Eu defendo que sim, mas isso precisa ficar claro na regulamentação. Caso não saia a regulamentação federal e esta dê autonomia para estados e municípios fazer, penso que em Mogi a gente deve autorizar pessoas que recebem o auxílio emergencial fazerem parte dos editais, independente da lei emergencial da 13982, que é essa renda emergencial de agora, que as pessoas possam apresentar projetos, porque o dinheiro dos editais, das chamadas públicas, é para a fruição da cultura, uma coisa está muito distante da outra. A mesma coisa para espaços culturais. Porém, espaços culturais cujo pessoas que tenham CNPJ e o CNPJ seja responsável, ou CPF, seja responsável pelo mesmo grupo, mesmo espaço cultural, a lei não permite o recebimento cumulativo, receber pelos 2 espaços, terá que optar por um deles. Depois aqui na sequência o artigo 8º vai justificar tudo que a lei entende como espaço cultural. Na mesma fala que eu disse ontem, a gente deve trabalhar com a linguagem, não significa que nós não temos, a gente deve trabalhar com a linguagem que nós já trabalhamos nas leis e decretos do município, principalmente o programa de fomento e a lei de incentivo fiscal. Hoje, esse foi um dos temas da reunião da regulamentação, porque tem muitas cidades que já têm programas de fomento, que já têm sistemas montados para inscrição de projetos, então a gente pediu para que isso seja considerado. Onde é que eu quero chegar com isso? Que território cultural, no nosso programa de fomento, é um espaço físico com atividades culturais. E aqui, espaços de cultura, por exemplo, entende que um ponto de cultura que talvez não tenha uma sede, e desculpa, eu não sei se o Ale está aqui, mas vou usar o exemplo que foi perguntado ontem, por exemplo, o Jabuticaqui da cidade. Ele hoje não tem uma sede, mas é um grupo formal, constituído, com atividade permanente. Ele pode ser contemplado não como espaço. Ele poderá ser contemplado como coletivo, como grupo e como qualquer outro projeto que a gente possa abrir. Mas espaço cultural a gente deve trabalhar como prevê as nossas leis, que é o território cultural
sem fins lucrativos e com fins lucrativos, então uma escola de dança pode, mas também um espaço periférico que também tem um espaço físico que realiza atividades culturais, também pode. E os outros grupos, então, passam a fazer parte de outras chamadas públicas, de grupos, coletivos, que a gente deve trabalhar com isso. Depois a lei ela vai proibir qualquer tipo de repasse, vedada qualquer tipo de benefício em prol do próprio poder público, que é óbvio, mas não tem sido óbvio para muitas outras cidades, né? O gestor que nunca teve um recurso para a cultura, ele vê uma oportunidade, de repente, de reformar um teatro, de comprar livro para a biblioteca. Isso não pode. O dinheiro precisa ser o tempo todo destinado para a fruição da arte e cultura e deve ser destinado para a sociedade civil, no modo geral, né? Com entidades com sem fins lucrativos, sociedade civil. Depois, o artigo 10º aqui, ele não deixa claro, e é uma das nossas dúvidas em relação à regulamentação também, de como se presta conta disso. O item 3 da lei, no artigo 2º, diz que a gente pode comprar, como a gente tem ouvido muitos ativos. Um grupo de dança monta um espetáculo. O Imigra, da Fernanda Moretti. Aí ela montou, está com o espetáculo pronto, e o poder público, ela participa de uma chamada pública para compra de ativos, o poder público compra 200 ingressos para que ele distribua futuramente quando ela puder fazer uma atividade presencial. Como se presta conta disso? Porque a lei diz que a partir de 120 dias depois do recebimento, a pessoa tem que prestar contas. Principalmente os espaços culturais, que é o que diz o artigo 10º. Mas a lei também cobra do município que faça de contas para o seu ente maior, que é o governo federal. Então não está claro ainda como fica a prestação de contas. Não sei se ela será igual ao Profac, igual à lei de incentivo, não sei se ela seguirá a 13.019, que é muito mais burocrática do que tudo isso que a gente está falando, ainda é uma novidade. Mas a gente espera que isso seja mais desburocratizado. Em relação aos espaços culturais, quando o que a gente espera é fazer editais com períodos mais longos, independente de qual segmento seja, que as pessoas recebam recursos por um período de atividade maior, até para que, se a gente demorar um pouco mais para passar dessa fase, que a pessoa ainda assim continue recebendo um recurso. Espaços culturais, a mesma coisa. 10 meses de subsídio, ele recebendo, estou dando um exemplo, tá? Apesar de eu estar falando isso, daqui a pouco vira verdade. Está recebendo o benefício por 6 meses. E aí, 120 dias depois da última parcela, este espaço cultural precisa de prestação de contas. Mas esse espaço cultural pode vir a fechar nesse período, né? Então, como é que presta conta disso? E a gente ainda vai passar por uma transição eleitoral. Então, isso não está claro na lei. Não sei responder sobre prestação de contas, nem do ente para a federação, nem do município para o governo federal, nem mesmo de como o município cobrará a prestação de contas de quem for contemplado. O artigo 11, eu vou passar muito rapidamente porque fala de linhas de crédito, ou seja, empréstimo bancário. A gente não vai fazer isso aqui e o governo do estado de São Paulo já sinalizou que também não fará via governo do estado, porque tem outras linhas de crédito no governo do estado disponível. O Banco do Povo e principalmente o Desenvolve SP, que apoia empresas desde R$7.000 até milhões de reais, dependendo do tamanho do porte da empresa. Depois, na sequência, o artigo 12º vai falar de prorrogação de repasses, de prestação de contas, de execução de serviços, de adequação de projetos que já receberam recursos, principalmente dos programas de incentivo fiscal, e que essas atividades possam ser acomodadas, né, enquadradas nas plataformas digitais. Esse é um resumo da lei. Vou deixá-la aberta aqui por enquanto. Se alguém precisar, eu vou encerrar minha apresentação para conseguir ver todo mundo. E a Priscila vai me ajudar a coordenar aí agora as inscrições. Eu fui falando com vocês, não fui lendo o chat, tá? Então, ela vai me ajudar a organizar as inscrições, e as inscrições agora é para falar especificamente, claro, sobre a lei, né? Acho que esse é o foco do fórum, e vamos tentar tirar dúvidas a respeito da lei. Depois a gente vai falar mais especificamente de edital, de critério. A gente vai abrir um segundo momento para isso, tá bom? Tá aberto, então, a palavra. Priscila, se quiser comentar alguma coisa, obrigado.
Tá bem. Então, quem quiser falar, então põe aí o seu nome, põe inscrição, então já tem uma pessoa aqui. No chat aqui, a Denise que comenta que se o declarante assina e a assinatura é reconhecida, o declarante é responsável pela declaração. É que às vezes rola um lance de solidariedade no prejuízo aí, que aí, né, precisa entender como funciona aí. Essa coisa da autodeclaração, né? O Manuel que comenta aqui sobre o artigo 8º, que diz que é sobre os territórios, né? Essa é a definição da lei, se você quiser explicar, falar um pouco melhor. E a Daniela Santana que diz que o Estado tem apontado que não seguirá um caminho legalista. Então, aí depois, se vocês quiserem falar melhor aqui sobre esses comentários aí, pode se inscrever. Então, está aqui inscrito o Eric Hideki, e aí quem quiser mais vai colocando aqui que eu vou chamando. Então, Eric. Tá com um pouco de barulho, vai falando aí para a gente ver se a gente ouve. Certo. Tem um momento que fala que a gente precisa comprovar a atuação artística nos últimos 24 meses. Queria saber quais documentos servem para essa comprovação. Hideki, qualquer tipo de documento que você comprove que nos últimos 24 meses você trabalhou com arte e cultura. Vamos imaginar que você tem uma carteira de DRT de 5 anos. Você não precisa fazer mais nada, é só mostrar seu DRT. Vamos imaginar que você, nos últimos anos, fez uma apresentação, tem um release, uma matéria de jornal, um vídeo que foi postado há 2 anos atrás, enfim, qualquer tipo de documento que mostre a sua atuação como artista nos últimos 24 meses anterior à aprovação da lei. Legal, legal. Então, é que no caso eu não tenho DRT, eu só teria vídeos. Os vídeos ok, então. Sim, exatamente. Se você comprovar que um vídeo foi postado há 3 anos atrás e mostra que você estava numa atividade cultural, realizando essa atividade, esse link do vídeo já é comprobatório. Legal, legal. Obrigado. Mais alguém que está com dúvida ou quer falar alguma coisa aqui? Peraí. Aqui o do Galpão. Os espaços culturais definidos na Lei Aldir Blanc parecem estar bem definidos. Cabe uma interpretação para aplicação em cada município? Essa foi a mesma fala de ontem, né? A gente vai trabalhar desse jeito aqui. A gente acredito que vai ter essa autonomia do município. Quando diz lá espaço cultural, a gente não vai abrir um edital chamado um edital para espaço cultural. A gente deve abrir um edital específico para territórios culturais, e dentro desses territórios culturais, os circos, os cineclubes, o centro cultural, o museu comunitário, a biblioteca comunitária, tudo isso. E a gente pode até usar, com a própria descrição da lei, coloca que tipo de espaço cultural é esse. A única coisa que a gente vai fazer é diferenciar. Vou dar um exemplo, um ponto de cultura, que não tem um espaço físico, ele vai para o coletivo, por exemplo. E o recurso pode ser igual, pode ser de 3 a 10 mil reais, isso é o que menos importa nesse momento, né? E até porque a gente precisa pensar, eu sempre digo isso, falei isso ontem também, da importância da gente pensar não só naquilo que existe, mas no que as pessoas são capazes de criar para acessar o recurso, entende? E eu estou falando da maldade mesmo das pessoas. A gente precisa proteger quem efetivamente trabalha no setor cultural, os trabalhadores da cultura, os espaços existentes com atividade, com as suas atividades interrompidas, ou os coletivos, ou os grupos de teatro, de circo, enfim, quem efetivamente foi impactado. A gente precisa ser extremamente rigoroso na análise da autodeclaração. A pessoa precisa comprovar que esta é uma função dela, né? A função que eu digo, não estou dizendo que ela viva exclusivamente da arte, porque a gente sabe que é difícil e que muita gente tem na cultura, na arte, uma atividade complementar. Não significa que a pessoa que tem um trabalho e no seu momento paralelo ela recebe, ou nem recebe, ou trabalha com arte e cultura porque ama aquilo que faz, é um artista. Ela também vai ter direito de receber. Então, o espaço de cultura que está escrito aqui, ele será respeitado exatamente como está descrito na lei. Quando eu falo em relação à terminologia, a gente não quer, por exemplo, que as pessoas, quando terminar o período da lei emergencial, entendam que território cultural, que a gente trabalha,
é o espaço cultural que a lei emergencial colocou. Enfim, tudo vai ser atendido como a lei. Como é que eu vou, no município, passar por cima de uma lei federal? Não é esse o lance. A coisa é que a gente vai construir o edital focado nas terminologias que a gente trabalha na cidade. Ô, Matheus, como eu fiz a pergunta, Priscila, posso Claro, só complementar? É porque a gente discutiu aqui ontem, mas acho que você foi um pouco mais além hoje, só porque realmente também, para complementar isso que você falou, o momento ele é diferente do momento normal, quando a gente atende simplesmente o edital de território, inclusive, enfim. Mas eu só queria comentar com todo mundo que está vendo, né, que tá ouvindo, que a gente está falando de um auxílio emergencial, né? Então, e de um momento bem específico. Então, a gente também não pode ter os mesmos critérios que a gente teria se fosse um tempo do antigo normal, né? Então, só para garantir isso, e que eu acho que esse artigo 8º da lei é um dos artigos que está mais bem detalhados de toda a lei. Você falou de várias brechas, de várias possibilidades de interpretação, mas esse artigo, ele fala de espaços culturais e, por exemplo, ele contempla, teve uma participação muito forte popular do Movimento Nacional dos Pontos de Cultura, e aqui em São Paulo também, é bem forte. A gente no Galpão, a gente hoje não tem mais espaço físico, mas a gente se considera ponto de cultura, assim como outros também. Então, não estou falando para puxar a brasa para a nossa sardinha, não, estou falando só o que está escrito na lei mesmo. Na sequência, a gente tem o Du Ramsés, mas tem uma pergunta aqui que, só para complementar, que foi um assunto que o Matheus já falou, só para a gente fechar esse assunto, aí o Du já fica aí na sequência para você falar. O Jonathan Faria pergunta se a atividade precisa se provar de maneira continuada. Então, é 24 meses, de repente o cara fez uma coisa lá, em 8 meses atrás apenas, e aí outra coisa. Então, se essa comprovação precisa ser continuada, dos 24 meses. Jonathan, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que a ação do artista deve ser continuada? Você acha que o poder público tem que exigir do artista que comprove que ele faz uma ação, que não foi uma coisa pontual lá atrás e depois ele não fez mais nada na arte? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Ele disse que concorda com o secretário. É exatamente isso, né? Eu acho que a reunião ela tem um pouco dessa característica. Esse é um critério. Vocês acham interessante colocar um critério que a pessoa tenha que comprovar a sua atividade, já que a lei ela pede essa comprovação? Então, estávamos aqui na sequência. Então, foi, Jonathan, a sua pergunta? Depois a gente retoma aí. Então, na sequência, a Clara Truppe. Oi, sim, pode falar. Oi, desculpa, aqui o invasor falou em cima. Não, é que eu fiz essa pergunta porque eu realmente acho que quanto mais burocrático for a coisa, ela piora o acesso, né? Então eu fiz uma pergunta porque eu acho pertinente, e eu concordo com o que o Matheus falou quanto à continuidade do trabalho do artista. Eu não falei antes porque eu só consegui arrumar agora meu microfone, desculpa. Imagina. Oi, alô, Ju. tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim. Sim, a pergunta é a respeito da comprovação. Eu tenho vários ofícios e várias fotos de todos os trabalhos que a gente fez. Tem recorte de jornal, tem gravação, tem um monte de coisa. Mas os ofícios e fotos também vão valer? É só isso. Eu não posso responder o que é que vai valer ou não, porque o edital não está construído, mas qualquer documento pode. Qualquer documento que comprove a sua ação pode. Oi, pessoal, boa noite. É a Thalita. Na verdade, eu só queria fazer ainda um adendo em relação aos espaços, territórios, né? Eu entendo o posicionamento, tá, Matheus? Em relação, mas a gente queria deixar aqui um posicionamento em relação a isso, para que a gente possa refletir, né, enquanto a esse entendimento, a essa interpretação. E nós anotamos aqui, enquanto estava na reunião, eu vou ler, bem breve, tá? Bem, atentamos ao primeiro eixo do Plano Municipal de Cultura em sua 7ª meta, que transcorre sobre desburocratização legislativa, atualizando-a em interesse público, a indiscriminação dos territórios de cultura, situando esses como espaços de fruição às diversas culturas, como fora multidimensionada no inciso 2º da Lei Aldir Blanc,
referenciando a grande pluralidade da cultura brasileira, aos coletivos e entidades que representam também os territórios, pontos, espaços artísticos culturais, que ora se estabelece numa sede fixa, ora se difundem numa esfera mais livre e transitória. Esses últimos direcionando a gestão, difusão, produção e pesquisa em inúmeras espacialidades públicas ou privada, em sua organização estrutural composta por coletivos de cultura popular, cultura hip-hop, artes cênicas, feiras de artes, entre outras, né, com organizações de encontros, festivais. Atende, assim, nossa reivindicação e firmação, né, dessa revisão e reflexão da lei municipal que delimita e limita a regimentação jurídica dos territórios de cultura, entre aspas, da cidade. Pois distinguir e ou excluir territórios de ocupação artístico-culturais de vértice público não dialoga o reconhecimento da ampla diversidade cultural e essência comum da convergência estrutural do fazer público, que neste caso, estimula o protagonismo social da gestão das políticas do compartilhamento destas entre Estado e sociedade civil, assim como dispõe nos objetivos da Lei 13.018, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, a qual estamos esquecendo há muitos governos. E quando nós colocamos essa fala, ela vem tanto para abarcar a Lei Aldir Blanc, assim como também os programas de fomento, entre outros programas culturais na cidade. Eu entendo e respeito essa proteção, acho que eu coloco mais como proteção, a interpretação do posicionamento, né, da secretaria, mas é que é importante a gente firmar isso e refletir para não cairmos no esquecimento dessa discussão, que ainda tem amparo na nossa lei municipal, tá bom? Acho que a minha fala vem para complementar. Essa foi, inclusive, a pauta de quando nós discutimos a revisão do programa de fomento. Isso aconteceu ano passado, né? Falamos Sim. disso. E eu volto a reforçar, em nenhum momento estou excluindo qualquer coisa do artigo 8º, né? Eu só penso, por exemplo, que um edital, e outra coisa, eu penso, é por isso que eu faço fórum, porque eu não vou publicar um edital a partir do que eu penso, mas eu acho que um grupo que não tem uma sede fixa, ele tem menos gasto do que, de repente, um coletivo que tem um espaço pagando aluguel. Então, o critério pode ser, por exemplo, a quantidade, o valor que a pessoa vai receber, pelo tamanho do buraco que ela tem para administrar também. Então, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que o artigo 8º será só quem tem sede, prédio, espaço físico é que vai receber um valor ou não. Só para deixar registrado, porque senão fica parecendo que eu não vou atender o que está escrito no artigo 8º. Mas eu entendi Mateus, o que você colocou e concordo perfeitamente, né? Matheus. Oi. Hoje, a definição de território, ele está sendo revisto. E lá no cadastro de artistas é possível ver a definição também como ocupação territorial, não só espaço físico formal, mas também como ocupação territorial. O olhar que tem ainda é na legislação que está relacionado se não for alterado, o PROPAC antigo, a LIC antigo, né? É bom também comunicar a todo mundo que essas duas leis estão sendo revistas, inclusive o olhar sobre o que é território está sendo revisto também. Né? Hoje está escrito assim, é espaço físico ou ocupação territorial. Não sei se ajuda. Eu acho que isso do espaço, né, é uma discussão que vai permear os fóruns. Eu acho que é até muito adequado que o fórum de territórios e espaço seja o último, né, que eu acho que vai dar tempo da gente ouvir muita coisa de todas as áreas até chegar no último lá, né. Então, eu acho que é muito adequado que essa discussão seja a última, né. A Érica pergunta que ainda com relação aos espaços, não sendo por edital, o espaço provando as despesas de manutenção, aluguel, luz e água, a lei garante ajuda? Pois gostaria de trabalhar posteriormente, mas o que seria urgente são as contas, para não fechar o espaço. Inclusive, muitos outros estão nessa situação. Aí o Fabrício pergunta aqui sobre os espaços que estão se organizando com certidões, se eles vão ter direito.
somente comprovando seu tempo de espaço com 24 meses ou mais atividades culturais. Então, acho que seria um coletivo, é isso, Fabrício? Um coletivo que já existe há 24 meses, mas que está se organizando com as certidões agora, né? Acho que é isso. Se não for, você manda aqui. Por exemplo, isso é uma coisa que a lei também não deixa clara, né? Como é que vai contemplar o espaço? Ele tem direito de 3 a 10 mil. Como é que é essa régua? Como é que mede esse valor? Por que um recebe 3, o outro 10, o outro 5, o outro 7,5? A gente vai ter que pensar também como construir isso, né? De forma a ser justo, né? E outra coisa, pensar que ele é um dinheiro finito. A gente tem 2.738. E eu defendo uma ideia de que a gente precisa reduzir ao máximo o valor que for possível, não seja reduzir ao máximo, usar os 3 mil, que é o mínimo, mas pensar num apoio largo, de no mínimo 10 meses, de repente 12 meses, porque a gente não vai passar disso rápido. Então, pensando no artigo 8º, e aí talvez seja uma coisa mesmo, um protecionismo da minha parte pela relação que eu tenho com o Profac, e aí vou refletir sobre isso depois das minhas 2 taças de vinho, de começar a chamar mesmo de espaço cultural. Pensar nessa coisa de apoiar por mais tempo, mais grupos, mais coletivos, mais espaços, mais projetos de circulação para que a gente atravesse isso. Então, talvez seja mais interessante do que pagar bem todo mundo, é pagar o razoável e a gente conseguir fazer um programa longo de fruição. Se o espaço cultural vai receber por 10 meses, o grupo de teatro também, o coletivo também, o grupo que vai fazer uma produção também receber por 10 meses. E a gente também, internamente, eu acho que padronizaria, ficaria até mais fácil da gente administrar atendimento, prestação de conta, essa coisa, sabe? A gente precisa pensar em reduzir o valor e atender o maior número de pessoas possível. Respondendo ao Fabrício, é aquilo que a gente está dizendo. Se é um coletivo, ele é um espaço cultural, pelo que diz o artigo 8º. Agora, em relação a certidões, que é a nossa discussão, a gente tem pedido na regulamentação que não exija regularidade fiscal. Esse foi um assunto de hoje da reunião. Porém, tem uma certidão, deixa eu procurar aqui no documento. Tem uma certidão, que é o parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal. Quem não tiver a certidão de INSS, não pode. Infelizmente, porque é uma coisa que envolve nossa, eu ia falar confederação, a Constituição Federal. Então, a gente está buscando que renda básica repasse para o trabalhador da cultura, independente da regularidade fiscal dele ou não, né? Cito sempre, essa renda emergencial de agora, ninguém vai ter que dar contrapartida depois. Todo mundo recebeu porque é direito, precisa. Agora, já o item 2 e 3, espaços culturais e projetos, a gente está solicitando que não seja solicitada a regularidade fiscal, com exceção da regularidade do INSS, pessoa física e jurídica. Ai, voltei, que bom. Deixaram eu entrar de novo. A Sandra Tia Sérgio voltou. Aqui o Manuel que aponta para cuidado para não haver o desmerecimento de outras definições e uma maior valorização do espaço físico apenas. E aí vamos para a fala do Acme, e aí já fala a sua dúvida aqui, Ítalo. Pode falar, Acme. Vamos lá, sobre os espaços que eu tenho algumas dúvidas também, sabe? Fiquei com algumas dúvidas e queria tirar uma dúvida. Primeiro, é necessário o espaço cultural, o território cultural, porque eu não faço mais parte hoje da batalha, não faço mais parte de nada. Porém, a batalha ela acontece numa praça pública e mais do que agora eu vou falar um pouco além do que a lei Aldir Blanc. Todo mundo está falando da gente ver isso como ter um retorno e tal, mas para mim, eu acredito que só o fato da batalha ser reconhecida, das batalhas de MCs já serem reconhecidas como um espaço cultural, para a gente já seria uma grande vitória. Primeiro porque a gente está ali fazendo isso há muito tempo, e eu queria saber como que uma batalha de MC se encaixaria nisso, sabe? Porque tem a batalha de MC que acontece tanto na Matriz, tem a batalha lá no Centro Cívico, tem a batalha do LD, e outras batalhas que acontecem na cidade, a Batalha de Jundias Trevas, e tipo assim,
queria saber como que isso se encaixa, porque eu não consigo, eu sei que se encaixa, mas eu queria saber, porque vendo na lei, o artigo 8 ele garante isso. Porém, eu não sei se precisa ter CNPJ, se sem CNPJ a pessoa conseguiria, porque são duas coisas, né, que eu estou falando. A parte do financeiro, que se as caras se encaixassem, e a parte de ser reconhecido pelo poder público, sabe? Porque a gente quer ser reconhecido, a gente não quer somente estar fazendo a batalha. Como a gente já participou de vários eventos, né, que a gente tem aí desde 2009, fazendo coisas, a gente tem registro disso, e então eu acredito que teria que ter um olhar diferente, sabe? Independente se não tem uma pessoa na frente, ou tem. Se não tem, ninguém vai pleitear. Mas aquilo está sendo reconhecido, sabe? É isso que é o meu ponto de vista. Eu penso sim que a batalha ele é um coletivo. Não sei responder se ele vai ser entendido como um espaço cultural ou não, porque de repente na regulamentação diz exatamente o que pensa-se por espaço. Não sei se vai sair alguma coisa assim. E a gente conhece bem a batalha, né, Acme? A gente sofre bastante com ela e já tentamos várias vezes fazer ações com o poder público e a batalha. Ela não tem um CPF oficial ou um CNPJ que a represente. Ela é um movimento. Então eu não sei como é que isso seria contemplado como um espaço no artigo 8º. A gente vai ter que construir isso junto, né? E quem ficará responsável por isso? Porque espaços culturais precisa prestar contas, né? E aí eu não sei te dizer a resposta para isso. Se eu entendo a batalha como um espaço, porque utiliza-se de um espaço público, né? Historicamente, né? Mais ou menos acho que uns 6, 7 anos, talvez, saiu de onde estava, na matriz já deve estar, não, mais, uns 8 anos na matriz, acredito, né? Então, não sei dizer. Eu acredito que o que acontece, Matheus? Aí entra o lance que eu falei, que tem várias batalhas, correto? A Batalha da Matriz, por exemplo, não tem uma pessoa que esteja na frente mesmo. Não tem uma pessoa que responda. Mas, por exemplo, tem a Resenha, que tem... A Resenha tem. Né? E tem a outra lá, que é a do LD, que tem também. Então, a gente... nesse momento, eu abro assim só para a gente ter esse olhar mesmo para essas pessoas, né? Porque são pessoas que a gente vê, assim, que a gente fala de abranger os eixos, né? A batalha, apesar de ela acontecer no centro, vocês sabem, ela traz pessoas de todos os lugares, de todos os bairros, da periferia, para o centro. Ela é algo que concentra, ela é diferente, né? Ela não está fora, mas ela traz as pessoas. Então, a gente tem que olhar de uma forma, acho que, diferente, não é meio que puxando uma sardinha para o hip hop, mas a gente tem várias outras coisas. A gente vê o maracatu também na praça e outras coisas, né? Então, só para poder ter esse adendo, eu vou marcar aqui, escrever tudo aqui certinho, tá bom? A gente tem que pensar nisso. Que eu acho que é uma preocupação, né, Acme? Porque eu acho que não é só a gente reconhecer, esse reconhecimento, né, afetivo das coisas, né? Eu fico muito preocupada com essa questão de prestação de contas, porque a coisa sempre estoura no lado mais fraco. Eu acho que, assim, até o Matheus falou de comprometer o CNPJ da cidade. Gente, a prefeitura tem um setor inteiro de advogados para resolver o problema delas. A gente não tem. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque é dinheiro público, alguém vai ser o declarante disso, alguém vai ter que prestar a conta disso, alguém vai ter que emitir essa nota. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso para que a gente não se meta em fria depois, né? A gente já teve problema com prestação de contas de ponto de cultura, que era uma coisa, depois virou outra no meio do caminho. Tem a mudança eleitoral para o ano que vem, aí, que, né, a gente não sabe quem está, quem não está. E a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Porque senão a gente vai nisso de socorrer as pessoas e de fazer, porque a gente quer fazer, e a gente é de humanas, a gente quer fazer, mas quando chega a galera das exatas, aí a gente precisa dar muita explicação. Então a gente precisa estar muito seguro disso, né? Para que a gente não faça uma coisa hoje e se meta numa fria amanhã, né? Mas vamos ficar atento nessa regulamentação aí. Peraí que deixa eu ver onde está aqui. O Ítalo tinha feito uma pergunta, né? Se a escola de dança, sendo o MEI, se enquadra como território ou se devem ser considerados coletivos? A escola de dança se enquadra como espaço cultural, independente se é MEI, CNPJ, sem fins lucrativos, com fins lucrativos, se é CPF, a escola de dança já se enquadra como espaço.
A Daniele, nossa, Dani, tem informações quentíssimas para nós, então. Ela fez o link aqui com a Secretaria de São Paulo e sei como é a prestação. Tem que ser detalhadíssimo. Se você quiser falar, Dani. Oi, estava procurando o microfone aqui, a doida. Bom, faz 1.500.000 anos de atrás, né, que eu fiz um projeto com a Secretaria de Estado da Cultura, com aquela antiga lei de incentivo à cultura, né, que depois já mudou, enfim. E, a prestação de contas é algo detalhadíssimo. Você recebe o dinheiro e você tem que comprovar cada alfinete e onde guardar papelada. É uma coisa que nós, artistas, às vezes não temos isso, né? E é importantíssima a prestação de contas, porque, enfim, é uma verba pública que você vai usar para o desenvolvimento das suas atividades culturais, mas que é um dinheiro público. Então, você tem que realmente prestar contas. Eu acho que no nosso caso aqui da lei, né, tudo tem que ser prestado conta, tudo tem que ser observado, gasto, enfim, tanto para a escolha, quanto para depois a gente poder mostrar o que foi feito com esse dinheiro. Antes de você passar a palavra, acho que é o Manuel que vai falar na sequência, mas, Dani, eu sinceramente acredito que o poder público, o governo federal, principalmente na regulamentação, será mais sensível a essa dificuldade que existe, né, na prestação de contas, porque não tem sentido uma renda emergencial chegar e cobrar que ela preste conta como se fosse uma creche. Eu quero isso virá de forma mais tranquila do governo federal, dando autonomia. Agora, se o governo federal não se posicionar e deixar a cargo dos estados e municípios, eu posso te garantir que todo mundo vai optar pelo jeito mais burocrático. Porque nós seremos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Se o governo federal não peitar isso lá atrás, gestores municipais e estaduais não vão assumir esse risco, vão exigir regularidade fiscal, vão exigir prestação de contas com nota fiscal, como se fosse um projeto, por exemplo, do PROFAC, da lei de incentivo, por exemplo. Eu espero muito que isso saia de lá de cima. Mas é o governo do Biruliro, né, gente? A gente não vai ter expectativa nenhuma, né? Vamos criar galinha, mas não vamos criar expectativa sobre isso, né? O Manuel... Oi, Priscila. Mas ele pegou Covid, né? Quem sabe ele, de repente, não vai mudar um pouquinho o jeito de pensar. Reza a lenda que ele pegou Covid, né? Bom, queria pedir licença aos colegas e às colegas. Eu também sou da área de teatro, então também me contemplo nesse fórum aqui. Fazer uma fala rápida. Primeiro que a gente está se mobilizando no Alto Tietê, numa frente chamada Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, de cultura do Alto Tietê, né? O Matheus aqui é um cara que é aberto. Finalmente a gente consegue avançar um pouco nesse diálogo, né? Temos aqui um outro ex-secretário de Cultura aqui, que é o Adamilton, né, que foi diretor, foi secretário também, né, Adamilton? E com certeza vai falar depois, mas a gente sabe que também o Adamilton enfrentou muitas dificuldades lá atrás, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas só dizer que quem tiver afim de trocar uma ideia e de entender também, de tentar ajudar outras cidades que estão numa situação bem mais... bem pior, vamos dizer assim, do que Mogi, né, que a gente está discutindo coisas bem proativas aqui, pode chegar junto. A gente tem um grupo de WhatsApp, enfim, tem um pessoal do suporte de mapeamento que também está ajudando. E aí, aproveitando essa história do suporte de mapeamento, queria falar, assim, em nome da sociedade civil, quanto trabalhador da cultura, que a gente consiga fazer um movimento, pessoal, de tentar fazer essa informação chegar ao máximo de pessoas possível, a gente conseguir. Então, amigos nossos que são de teatro, que são de dança, que são de circo, hoje eu passei o dia dando um toque para a galera vir aqui para essa reunião, mas independente de conseguir vir aqui na reunião, que a gente consiga fazer chegar essas informações que as pessoas têm direito, e que principalmente a gente consiga fazer com que essa grana, a Yasmin falou agora há pouco aqui, a Yasmin Guidella, da Companhia Tem Café,
que a gente tem que tomar cuidado para que a burocracia não cerceie o direito das pessoas, não interrompa o direito das pessoas que precisam ter acesso a esse dinheiro. Então, eu entendo a questão da burocracia, a gente entende, a gente vive isso aí há muito tempo, né? Mas a gente tem que entender que esse é um momento novo, Matheus, e eu rogo a você, como dirigente municipal de cultura, como poder público, que realmente lute por nós lá, que leve essa nossa voz lá, e no que a gente puder fazer. Ontem eu te mandei uma mensagem perguntando como é que a gente pode influenciar como sociedade civil organizada, quais são os caminhos que você está um pouco mais ligado nessa questão mais de articulação, como é que a gente pode fazer um abaixo-assinado, um documento, alguma coisa, por exemplo, da Frente Popular pela Cultura do Tietê, para que a gente consiga desburocratizar essa questão das certidões. Você falou que provavelmente você tinha algumas novidades aí para falar, mas enfim, eu gostaria de colocar isso na fala, e dizer às colegas e aos colegas que eu fiz essa fala ontem, gostaria de fazer hoje de novo, que a gente está falando de apoio emergencial, nós não estamos falando só de editais, onde um artista compete com outro. Nós não estamos falando de editar, de uma grana que vem para que eu possa fazer um projeto, o Piau fazer outro, o Vander fazer outra, e a gente lutar entre si. Eu estou precisando, o Piau está precisando, o Vander está precisando. Eu acho que o que a gente pode fazer junto é ajudar mesmo a construir esses critérios que o Matheus falou bem. Matheus, hoje eu tive algumas conversas com algumas pessoas também da sociedade civil organizada, de alguns fóruns, e em muitas cidades está se fazendo um comitê emergencial para a cultura. Então, eu sei que a gente tem o conselho aqui, o conselho é um mecanismo de participação popular, a gente tem a Secretaria Municipal de Cultura, mas a gente tem muita gente aqui que de repente pode participar de uma maneira emergencial. Vou aqui lançar essa ideia para que fique registrado aqui, de repente a gente possa fazer de alguma maneira reuniões um pouco mais objetivas na construção desses critérios. São vários que são conflitantes que a gente percebeu aqui, do que diz a lei, do que entende a secretaria. Então, fica aqui essa ideia, agradeço o espaço e saúdo todo mundo que está aqui na sala. Gente, aqui tem um link para consulta pública sobre os critérios para análise dos projetos, então dá para saber mais por ali. Respondendo aqui o grupo chama Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, então aí você pega o acesso aí com o Manuel. A Érica pergunta aqui, os trabalhadores da cultura, o pagamento pode ser retroativo dependendo do período que chegar. No caso dos espaços e territórios, também poderia ser? Priscila, licença, eu já ia fazer um comunicado aqui quando postaram o link da consulta pública. Essa consulta pública é recente, né? A gente dispõe lá dos critérios que são utilizados mais comumente pela Secretaria de Cultura, e lá possui um questionamento e um espaço para que as pessoas também possam opinar e falar a respeito desses critérios. Esse seria um primeiro passo para a gente iniciar um processo de discussão dos critérios também. Esse link que está embaixo é bacana, é importante que as pessoas acessem. Eu acabei de acessar aqui para verificar se teve algum tipo de inserção de dados. Desde que foi aberto até agora, ninguém se manifestou lá dentro. Então, eu estou, na verdade, entrando aqui agora para fazer um convite para que as pessoas insiram informações lá, por favor. Tá bom? Esse é um dispositivo usado também para o Plano Municipal de Cultura, né? Então, uma plataforma que, de repente, depois da reunião de hoje, amanhã eu pensei melhor em alguma coisa, então pode ser colocado lá também na plataforma, uma maneira de registro e da gente juntar esses dados aí. Só respondendo a Érica, o artigo diz que é referente ao item 1. Então, o pagamento em parcela única, retroativo, está ligado ao item 1, renda básica, não a espaços culturais. Peraí que falhou tudo aqui, gente. Estou subindo aqui. Clara Truppe, para deixar registrado, reiterando a reflexão do mesmo, a ocupação de expressões culturais e artísticas exerce a mesma função de espaços fixos na gestão
de políticas públicas para a cultura. Não vemos diferença, e isso difere da representação do exercício da produção e difusão das respectivas linguagens desses coletivos. Como exemplo, outros coletivos da região como o nosso exercem recorrente papel de difusão de políticas públicas de acesso à cultura, como festivais e programações. Eu vou achar aqui. O Eduardo Colombo. Sim, Eduardo, quando está tudo gravado, aí você consegue acessar depois, né? Inclusive, a reunião de ontem já está no canal do YouTube, já dá para assistir. Essa aqui eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, porque eu vou fazer aqueles cortes no começo. Então, eu vou precisar de um tempinho para dar uma editada nisso. Aqui a sugestão de um comitê paritário, né? Eu entendo, assim, que eu acho que após esses fóruns, né, a gente vai conseguir compilar esses dados, e isso possa ser feito mesmo dentro da reunião do conselho, a gente consiga abrir, divulgar essa reunião para que as pessoas que queiram participar possam participar. Não sei se há necessidade de ter a comissão da comissão, só para não se transformar nisso, né? Porque acabam sendo, às vezes, as mesmas pessoas, né, que vão fazer parte. Então, talvez um caminho seja a gente, né, numa reunião específica do conselho, conseguir divulgar melhor a plataforma, enfim, o meio que ela vai ser realizada, para que as pessoas possam participar também dentro da reunião e tirar isso junto. Acho que o conselho também não é uma entidade suprema de nada, a gente também né, trabalha no sentido de levar exatamente as opiniões que a gente acaba acolhendo nos fóruns que a gente vai, né, o conselho que tem participado bastante de todas as reuniões, tá, e a gente, bom, então, enfim, continuamos o debate aqui. Adamilton, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. É muito bom estar com vocês, vendo pessoas que eu gosto bastante, que eu respeito, pessoas muito inteligentes, discutindo um bem comum, que é a cultura na cidade. Nós estamos discutindo em cima da lei, e essa lei vai passar por uma regulamentação. O Matheus vem dizendo que faz parte de um grupo de pessoas que está discutindo essa regulamentação. Me dá a impressão que enquanto nós não tivermos a regulamentação, a gente não vai conseguir avançar muita coisa. Nesse bate-papo de hoje, surgiram tantas propostas, inclusive com relação a esse imbróglio de espaço físico, de espaço cultural, de território, que é uma discussão que tem que ser muito mais alargada e aprofundada, porque hoje os conceitos são diferentes, né? Os entendimentos são diferentes. E eu entendo perfeitamente a posição do pessoal da Clara Trupp. Eu entendo perfeitamente. Porque eles são coletivos, são, ao mesmo tempo, um território. Não um território formal, mas um território informal. Ele existe, como é também as atividades do Acme com relação aos embates de MCs, tá certo? Então, nós temos que alargar um pouco a mente, arejar um pouco aquilo que nós já temos como definido, e não colocar um ponto final, mas colocar um ponto e vírgula no máximo e tocar à frente o debate, né? Eu reforço o que eu falei ontem, Matheus e Priscila, e amigos e amigas, né, de que quanto mais nós pudermos ampliar esse auxílio, melhor. O Matheus tem muita razão quando ele fala que a verba é finita, 2.700.000. Então, talvez é isso mesmo, ao invés de pegar e dar um valor forte agora, por curtíssimo espaço de tempo, talvez seja melhor, não sei, e aí os trabalhadores culturais que vão poder dizer, de alongar esse prazo, com valores menores, mas para poder dar, pelo menos, uma sustentabilidade para um prazo maior. Eu quero chamar a atenção também de que todas as vezes que qualquer coletivo fica muito dependente do poder público, ele sucumbe. Porque poder público significa mudança partidária de executivo. E toda vez que se faz essa mudança, e nós estamos no ano eleitoral, as políticas públicas de cultura, especialmente, mudam radicalmente, o que é um absurdo.
porque a gente não tem um plano diretor para isso, penso eu, né? Então, vamos pensar no auxílio, todo mundo merece, não só quem está na linha de frente, mas quem está na linha de retaguarda. É importante pensar nesses trabalhadores da linha de retaguarda, no caso do teatro, o maquiador, o cenógrafo, o técnico de som, de luz, não é? Para que o Acme possa brilhar lá na frente, ele tem uma estrutura atrás, tem um pessoal trabalhador se dedicando e dependendo disso, né? Mas também nós temos que pensar nessa longevidade do auxílio, enquanto ele existir, uma vez que ele é finito. Mas, paralelamente, Mateus, Priscila, que é de um conselho que eu acho dos mais importantes no município, né? Pensar numa política de sustentabilidade independentemente do poder público. O poder público tem as suas obrigações, sim, precisa contribuir, sim. Nós temos que trabalhar com isso, mas também, paralelamente, fortalecer o lado da sustentabilidade, independentemente do poder público. É fácil? Não é. Eu tenho receita? Não tenho. É uma coisa para ser construída por todos nós. Está mais do que na hora do coletivo de artistas dessa cidade, dos coletivos dessa cidade, se unirem independentemente da linguagem que defendam, para que a gente possa ter realmente, primeiro, uma contundência cultural progressista, ampla e restrita para todos os segmentos e para todos os indivíduos da cidade, seja de qual for a camada social e intelectual. Está na hora de nós termos um grupo pensante o tempo todo em cultura, talvez um condomínio de inteligências, para ficar o ano inteiro discutindo essas coisas, o ano inteiro e propondo saídas, propondo projetos, propondo inteligência para as ações da cultura. Eu percebo que o Mateus, ele tem um trabalho fundamental nessa passagem. Ele tem um trabalho fundamental. Eu percebo que a Priscila, enquanto presidente do conselho, tem um trabalho fundamental de sociedade nessa construção desse novo painel cultural. Como nós fazíamos antes, como nós conhecemos antes, nunca mais será igual. Nunca mais será igual. Tudo é muito novo, todos nós estamos aprendendo, nem é reaprender, é aprender do zero. Nós temos de voltar para a alfabetização do que é cultura artística, e de toda essa malha estrutural, logística, que ela precisa. Como fazer isso? Sério, eu acho que o ponto de partida é aqui, unindo todas as opiniões, toda essa diversidade artístico-cultural, que só assim que a gente vai conseguir. Eu reforço que a gente tem que, quanto mais dividir essa verba, quanto mais ter acesso àquele que nunca apareceu, nós temos. Mas também a prestação de contas nos preocupa, né? E essa burocracia nós temos de tentar vencer. Também concordo com o Mateus. Se é do plano federal, vai ser um pouco mais relaxado. Mas se for da parte do Estado, o município e, por conseguinte, a sua cultura artística estão fritos. Acho que a gente pode... Adamilton, obrigado. Primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Acho que é uma experiência... Você passou por essa experiência também, sabe das dificuldades que o poder público tem com as burocracias, então é muito interessante esse olhar. É um artista e, antes de ser gestor, é um artista, né? A sua experiência é muito válida, então, para mim, é muito gratificante tê-lo, né? Em você, inclusive antes de entrar na Secretaria de Cultura, você foi uma das primeiras pessoas que eu procurei, isso em 2012, quando eu recebi o convite, eu fui na sua casa, a gente conversou, você me deu conselhos, você, Mário Sérgio, professor Jurandir, fui na casa dos ex-secretários de Cultura da cidade para entender como era.
Então, te respeito muito, acho que você fez parte também dessa construção que a gente tem hoje, e muito me espelho, talvez esse tempo que eu gosto de dedicar às audiências, a falar com as pessoas, é porque você é um reflexo desse período, sabe? Eu me recordo muito de quando a gente chegava na coordenadoria de cultura, porque na época era coordenadoria, a gente entrava e dava direto na sua mesa, assim, não tinha porta, não tinha um atendimento, não tinha uma secretária para... Era muito fácil o diálogo, e depois a gente perdeu isso. Então, é muito interessante, porque a gente hoje está numa posição de dizer como é que a gente vai aplicar o recurso, os editais, mas eu quero que as pessoas entendam que a gente em nenhum momento está querendo criar empecilho para o dinheiro chegar até as pessoas, né? A gente vai encontrar muita dificuldade de como fazer chegar, e é por isso que a gente faz fórum, para discutir essas coisas. O que for possível minimizar será feito, porque a gente não está querendo burocratizar. É um dinheiro nosso para nós mesmos, é do setor cultural para o trabalhador da cultura. Então, a gente sofre também internamente quando a gente não consegue fazer as coisas do jeito que a gente gostaria de fazer, mas é o poder público, é assim que funciona. Então é muito gratificante tê-lo aqui, obrigado, e eu acho que, Priscila, a gente já pode ir para as considerações finais, tá bom? Bom, aqui no chat estão mandando vários abraços para você, Adamilton. Bom, ontem, só para falar, a gente ia falar um pouco ainda dos editais e dos editais especificamente, mas a gente já está aqui chegando no teto do tempo previsto para a reunião. Mas eu acho que essa plataforma que está lá também, eu acho que é importante que a gente acesse e escreva, né? Só para a gente entender um pouco do que foi ontem, né? Ficaram as sugestões de publicação de livros, de podcasts, de entrevistas, oficinas, formações, cursos, concertos didáticos, bolsas temporárias e gravação de videoclipe. Acho que para a gente que é do teatro, dança, circo, a coisa se vai ali um pouco entre produção e circulação. De repente a gente pensar uma coisa que não tem aqui, que é pesquisa, né? Porque não necessariamente você tem lá um resultado em vista, né? A montagem de um espetáculo, mas tem gente que trabalha com pesquisa de linguagem, com pesquisa estética. Então, como é que esses editais também podem contemplar esse tipo de trabalho? Então, eu acho que esse é um fórum que deve continuar em algum momento, para que a gente também possa entrar especificamente sobre, né, para falar um pouco dos editais. Acho absolutamente justo, e acho que é um caminho, depois disso, a gente realmente voltar a discutir, ou numa audiência pública, ou na reunião do conselho. Lembrar que os conselheiros também são artistas, gente. A gente não é ninguém diferente, nós estamos aqui porque nós somos artistas, né? Então, assim, nós não somos diferentes e não estamos no status de diferença de ninguém. Então, o que for fechado nas reuniões é também a visão que o conselho vai ter, porque a gente está aqui construindo junto, né? Não estamos construindo nada diferente, não tem nada de diferente, né? É muito horizontal. Então, como é que a gente vai fazer isso para garantir que quem quiser participar, continue participando, né? Acho que é justo, e esse é o caminho que a gente vai adotar aí em companhia da secretaria, que realmente é um momento realmente muito bom, né, Damilton? A gente já passou momentos muito difíceis, com secretários muito difíceis, com conselhos muito difíceis, e nesse momento a gente tem conseguido andar de maneira alinhada, pensando nesse bem comum, pensando no benefício, né, se não para todos, né, que às vezes não dá para contemplar todo mundo, mas pelo menos pensando na maioria. Então, assim, agradeço aqui o tempo de vocês, mais uma vez, à disposição aí do pensamento. Quem quiser participar amanhã também, né, então, às vezes você participou hoje, mas ficou dúvida, participa do outro também, gente, vamos invadindo positivamente os fóruns, né, para que a gente vá construindo junto, né, até porque a gente trabalha junto, tem a galera de dança que trabalha com música, enfim, por aí vai. Então, meu muito obrigado, boa noite a todos, a gente se vê amanhã de novo, se vê no outro dia, e muito obrigada. Gente, obrigado, boa noite, bom descanso. Amanhã tem cultura popular, reinado de Congo, turismo,
E estou esquecendo um. Cultura popular, Reinado de Congo, turismo. Capoeira. Hã? A capoeira entra também, né, Matheus? A capoeira entra também, mas eu lembro que eram 4 coisas que estavam lá no folder. Enfim, amanhã tem outro. Dentro das redes sociais da cultura, tem as postagens que a gente está fazendo, uma artezinha. Quem quiser, entra lá no Facebook, pega aquela arte e ajuda a gente a espalhar, convidar as pessoas. Matheus, até os hackers estão sabendo. Patrimônio. Isso. Patrimônio. Obrigado, Danilton. Então, se até os hackers estão sabendo, o pessoal da cultura também precisa saber que a gente está em reunião, né? Vou pedir só um pouquinho mais de tempo aí, porque eu vou tentar agora achar, foi bem no comecinho, tentar achar os pontos, fazer um corte, moral para essa galera. Mateus. E amanhã a gente segue, então. Oi mesmo. Matheus, essa aqui é para o Acme, só para ele pensar. Lá no inciso lá da lei, que fala sobre as especificidades do espaço, só para ele pensar para quando chegar o dia do hip hop, existe a possibilidade de espaços de poesia, entende? Organizado pela sociedade civil. É isso aí, só para o Acme pensar. Legal. Então tá bom, gente. Bom descanso. Amanhã tem mais. Depois, a semana que vem, a primeira é na segunda-feira. A gente mudou, era terças, quartas e quintas, mas o Acme apresentou uma demanda lá no Conselho de Cultura que tinha uma necessidade de fazer uma específica do hip-hop e a gente incluiu mais uma agenda na segunda-feira do hip-hop, tá bom? Obrigado, bom descanso, um prazer. Obrigado mesmo pela disponibilidade aí de todo mundo. Fiquem bem, se cuidem.